tudo bem? Voltamos aqui então, né, com a nossa segunda aula, falando sobre o nosso próximo assunto, certo? Espero que estejam todos bem, que todos ouviram a aula passada. Qualquer dúvida que tiver, eu já ressalto que pode me mandar no grupo, que nós tiramos as dúvidas antes da avaliação, beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha, nosso próximo assunto agora é um assunto assim muito interessante, é um pouco repetitivo, porém ele é interessante. Nós vimos em sala de aula e eu vou reprisar com vocês agora esse assunto, beleza? Então vamos lá. Ó, significado das siglas nos medicamentos. Nos medicamentos, na farmácia, na drogaria, nós encontramos alguns que contêm algumas siglas diferentes, né? E nós vamos ver que cada sigla dessa tem um significado, ela indica alguma coisa. Então vamos começando aqui, ó. Por exemplo, a sigla AP, ela está presente em alguns medicamentos e o que ela vem a representar? O que ela vem nos dizer, na verdade, né? A sigla AP, ela vem dizer que o medicamento tem uma ação prolongada, ou seja, ele fica mais tempo do que o normal dentro do nosso organismo. Um medicamento que tem, né, essa sigla e essa ação é o Tilenol AP. Há muito tempo até não se vê o Tilenol AP, mas de vez em quando a gente ainda encontra em algumas drogarias ainda esse Tilenol que tem essa função, né? O AP dele é de ação prolongada, beleza? O próximo aqui, ó, é o CD, né? Vários outros medicamentos na drogaria a gente encontra o nome do medicamento e na frente a sigla CD, que significa Control Diffusion, né? Eu não sou muito bom em inglês, mas é isso aí, ó, Controlled Diffuse, ou seja, controle da liberação do princípio ativo. Um exemplo que nós temos na drogaria é o Angipress. Angipress CD, que é um medicamento para o coração, e ele vem com esse controle da liberação do medicamento. O princípio ativo vai sendo liberado aos poucos, ele não dissolve tudo de uma vez lá no estômago. Ele vai sendo liberado aos poucos, fazendo com que o medicamento tenha uma duração, uma ação mais prolongada também, né? Uma duração maior no organismo. Outra que é muito comum é o CLR, né? Que é a cronoliberação regulada. Também faz a mesma coisa, né? Por isso que eu disse que às vezes vai ser repetitivo. Várias siglas têm a mesma função, mas como marketing, cada laboratório escolhe qual a melhor que ele acha para colocar no produto dele. A cronoliberação regulada é a mesma coisa. O medicamento ele vai sendo liberado de maneira gradual, ou seja, ao passar do tempo ele vai sendo liberado aos pouquinhos dentro do nosso organismo, né? Tem o CR também, ó, que é o Control Release, que também quer dizer liberação controlada, né? Alguns famosos aí, o Tegretol, o Adalat, todos eles com a sigla CR na frente. CRT, que é o Control Release de Tablet, ou seja, que é um comprimido de liberação prolongada. A mesma coisa, acaba que o mesmo ele vai continuando a liberação de forma lenta, ou seja, de forma controlada, consegue-se um controle. Agora, essa Depot aqui é um pouco interessante. Essa sigla Depot, ela quer dizer ação prolongada, porém, é como se o medicamento ficasse depositado em uma área do nosso corpo, tá? Então, é uma área do corpo em que uma substância, por exemplo, uma droga pode ser acumulado, ou seja, depositado ou armazenado, e a partir da qual ela pode ser distribuída, ou seja, ela vai sendo liberada aos pouquinhos. Esse depot, ele mais fácil para vocês compreenderem, imagina uma injeção, principalmente a injeção do anticoncepcional. Ele é aplicado naquele local, no músculo lá na nádega, profundamente, certo? E ela logo não cai na corrente sanguínea de uma vez, não. Ela vai sendo liberada aos poucos para que o efeito dure o tempo necessário, né, que garanta que a mulher não vá ter uma ovulação e, consequentemente, uma gravidez indesejada.
Então, depot vem de depósito, né? Entendendo melhor, o medicamento ele fica depositado, guardado, armazenado, acumulado em uma parte do nosso corpo que vai sendo liberada de maneira gradual, ok? Tem a sigla DI, que é a de desintegração instantânea. Alguns medicamentos para evitar a irritação gástrica, como por exemplo o Biofenac, que é um anti-inflamatório, ele vem com essa função de desintegração instantânea. Ou seja, você coloca ele no copo, no copo com água e ele vai se desintegrar virando uma solução. Ele não vai efervescer igual um comprimido Sonrisal, mas ele vai desintegrar todinho, facilitando a ingestão, causando menos irritação no sistema gastrointestinal, beleza? Ó, outra sigla que aparece para nós aqui é a ADL, né, que é a de desagregação lenta, que também faz com que o efeito do medicamento dure mais, né? A sigla Durilis, né, que é a desintegração equilibrada, que também faz com que o medicamento dure mais, tá? Ó, o HFA, esse aqui também é muito comum e muito legal. O que é o HFA? Desculpa. O HFA, na verdade, ele é um gás, né? Ele é um gás propelente, ou seja, o que ele faz? Ele empurra o medicamento para fora do frasco e também empurra o medicamento ao máximo que puder até chegar no pulmão. O HFA, ele é a sigla do hidroxifluoroalcano, que é um gás propelente, tá? Ele foi passou a utilizar ele em substituição ao gás CFC. Esse gás CFC, ele causava um grande estrago na camada de ozônio. Então, para prevenir, né, esse estrago e até mesmo preservar o meio ambiente, foi proposto que as indústrias trocassem esse gás propelente, no caso que era o CFC, pelo HFA. Nada mais é do que o gás que tem junto com o medicamento que vai levar o medicamento até o nosso pulmão. Um exemplo claro desse é o Clenil HFA. Muita gente usa, muito comum, muito frequente encontrar na farmácia, ok? Tem o LA, né, de ação longa, ou seja, long acting, que também quer dizer ação longa, por exemplo, duração maior no organismo e por aí vai, né? Tem a LP, de liberação prolongada, que também faz com que o medicamento fique mais no organismo. Tem a ODT, essa ODT é de Oral Disintegration Tablet of Oral Dissolving Tablet. Desculpe o meu inglês, mas quer dizer que é um comprimido de desintegração oral. O que vai acontecer? Você vai pegar um comprimido de um medicamento que tem essa tecnologia, vai colocar na boca, simplesmente ele vai dissolver, feito uma bala, uma pastilha, algo nesse sentido. E vai ser absorvido ali na sua cavidade bucal. Não precisa ser sublingual, não precisa engolir, basta apenas colocar ele na boca, que ele já vem preparado para isso, para ser dissolvido na cavidade bucal e também ser absorvido, certo? Tem o OROS, né, de Osmotic Release Oral System, que é o sistema oral de liberação osmótica. À medida com que o medicamento vai ficando concentrado dentro do nosso intestino, ele vai partir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, ele vai ser absorvido porque ele vai ficar muito concentrado num lugar e pouco concentrado no outro, o que vai fazer com que ele seja absorvido dessa forma, né, que é um sistema oral de liberação osmótica, certo? O plus quer dizer que o medicamento tem algo a mais, ou seja, ele tem uma dose mais forte, ele tem um componente mais forte, entendeu? Ele tem um componente a mais. Digamos que existem ele em duas apresentações. Existe o comum e existe o plus. Por que o plus? O plus ele tem uma formulação a mais, ele tem um algo a mais do que o outro medicamento comum,
parceiro dele. Beleza, pessoal? Então, essas foram algumas siglas. Acredito que nós temos visto a maioria delas, mais comuns no dia a dia da farmácia e drogaria, tá? Essas siglas são bem interessantes, se vocês pegarem e dar uma olhadinha, uma estudada, né, para poder explicar a diferença entre um e outro, né, saber, ter pelo menos uma noção por onde começar a procurar o porquê que esse medicamento tem essa sigla. Beleza? Então nós terminamos o nosso segundo assunto da nossa revisão, né? Podemos até partir para o terceiro agora, que eu acredito que essa videoaula, ela não ficará muito longa, né? Partindo disso, ó, ainda tem mais um pouquinho aqui, ó, desculpa, né? Tem o Reptabs, que é um tablete duplo de repetição. O mais comum deles, que faz até propaganda na televisão, né, é o antialérgico Polaramine Reptabs. O que acontece? Ele vem por camadas, o princípio ativo ele vem por camadas. Então ele vai sendo liberando cada camada de acordo com o passar do tempo. A pessoa ingere o medicamento, passa-se 40 minutos, ele libera a primeira camada. Passa-se mais 40 minutos, é liberada a segunda. Passa-se mais 40 minutos, é desintegrada a última, né, a terceira e última camada dele, fazendo com que ele seja liberado no nosso organismo por fase, ou seja, por camadas, tá bom? Tem o retard, que é aquele que a ação do medicamento é retardada. Você toma ele não vai fazer aquele efeito de uma vez, ele vai fazendo o efeito aos poucos, né? O mais comum deles é o Voltaren retard, é 100 mg. Você toma 100 mg de uma vez e essas 100 mg ela não é liberada de imediato. Vem um sisteminha no comprimido, em que ele vai sendo dissolvido aos poucos, liberando o princípio ativo aos poucos e, consequentemente, fazendo com que o efeito do medicamento dure mais, ok? O SA também, que é uma ação mantida durante todo o tempo que o medicamento está no seu organismo. Essa ação dele é mantida, alguns medicamentos são preparados para isso, né, para manter essa ação, não deixar que ela caia até que seja tomada uma segunda dose, certo? O SL, que é o nosso famoso sublingual, né, até uma via de administração que nós vimos no nosso material passado, tá? E também muito comum ser encontrado. São comprimidos, né, que são feitos para colocarem debaixo da língua. Então eles vêm, na maioria das vezes, com a sigla SL, né? Expandents, comprimido especial de liberação controlada, é expandido o efeito dele. O efeito dele dura mais, porque ele vai ser liberado de forma gradual, ou seja, de forma lenta, tá bom? O SR também, que é o sistema de Sustained Release, né, que é a liberação sustentada ou prolongada, é a mesma coisa daqueles outros lá, faz com que o medicamento dure mais tempo no seu organismo, prolongando a ação dele, ok? Esses aqui, os mais comuns, são o Voltaren SR, o Indapem SR, a gente encontra bastante no ambiente de farmácia e drogaria. Tudo bem? Temos também o SRO, né, que é o Sustained Release Oral, que é outro também sisteminha que prolonga, né, o efeito do medicamento, fazendo com que ele dure mais no organismo. Então, como eu falei para vocês, acaba sendo repetitivo porque são vários termos, várias siglas que acabam ficando repetitivos. Cada indústria, cada laboratório usa uma para diferenciar do concorrente, ok? Temos também o TTS, ó, né, que é aquele sistema terapêutico transdérmico. Os medicamentos que vocês verem que for adesivo, né, e que tem a sigla TTS, você vai saber que é aquele que você cola em alguma parte do seu corpo e o medicamento que contém no adesivo vai passar para dentro do seu corpo através da pele, né? Um característico comum e curioso que nós vimos foi o anticoncepcional Evra, que nós tivemos contato com ele lá na nossa visita da farmácia, na farmácia lá na drogaria, que todos viram que é um sistema de adesivo que libera o hormônio contraceptivo aos poucos para dentro do organismo da mulher. Então, a sigla que tem nele é Evra, logo à frente tem o TTS, alguns medicamentos levam essa sigla informando que é um sistema terapêutico transdérmico. O D é de única dose, ou seja, é uma dose preparada para ser tomada uma única vez.
não precisa ficar repetindo, não precisa ficar tomando, né? O mais clássico deles é o Claricídio D, que é um preparado, um medicamento preparado com um comprimido preparado para que seja ingerido, né, uma vez ao dia apenas. Não ficar tomando de 12 em 12 horas, de 8 em 8, correndo o risco de perder a hora de tomar o medicamento. Temos o XR, também que é de Extended Release, também que é de liberação estendida, ou XL, quer dizer também alguns medicamentos, aquilo, né, que a liberação do medicamento ela é estendida para que o efeito dele dure mais, né, e consequentemente a tomada dele, né, as doses dele tem um espaço maior de tempo entre uma e outra, para facilitar, né, para não agredir tanto o estômago, nem o fígado e principalmente os rins. Então é feito dessa forma para que obtenha esse resultado. Tem o DC, que também a gente acha, Doril DC, Tilenol DC, é o famoso dor de cabeça, DC de dor de cabeça, ok? Também é muito encontrado também, são preparados, substâncias, princípios ativos que vêm no medicamento destinado a tratamento de dor de cabeça e enxaqueca. Esse BD, ele é bem curioso, pessoal. Ele é uma sigla, né? É uma sigla do latim que significa bis and die, ou seja, 2 vezes ao dia, né? Então, todo medicamento que você vê que vem com essa sigla BD na frente, Clavolin BD, Sigma-Clave BD, então alguns, eu citei 2 aqui, mas são vários que vêm, significa que são medicamentos que são próprios e preparados para serem tomados apenas 2 vezes ao dia. O sistema de liberação do comprimido, o sistema de liberação do princípio ativo é feito para que seja ingerido doses de apenas 2 vezes ao dia. Ok? Então nunca se esqueçam disso, é muito comum, os médicos erram bastante, às vezes o medicamento eles prescreve BD, mas para tomar 3 vezes ao dia, aí vocês podem orientar o paciente a confirmar com o médico se é isso mesmo, porque um preparado desse, se tomado em doses com prazos mais curtos, pode ocorrer intoxicação, então é muito bom ficar atento. Lembre-se sempre que vê algum medicamento com a sigla BD, significa bis and die, ou seja, no nosso português direto, 2 vezes ao dia. Ok, pessoal? Então, gente, encerramos esse assunto agora sim, né? Vocês me desculpem, eu fui seguindo a matéria aqui, achei que tinha terminado e na verdade ainda tinha mais algumas siglas para poder passar para vocês. Relembrar com vocês, já que nós já vimos isso na maioria das nossas aulas. Na maioria não, né? Na nossa aula que foi falado sobre esse assunto, nós vimos todas, estou apenas relembrando com vocês. Enfim, nós temos um próximo assunto aqui que é muito interessante, eu vou só fazer a introdução dele aproveitando aqui essa gravação, e depois eu mando as outras aulas explicando cada um dos serviços prestados para que vocês lembrem como foi feito, para vocês terem uma noção, para lembrar do dia que nós fizemos a prática, como que manuseia os equipamentos, os instrumentos, os aparelhos, ok? Então, ó, o que acontece? Nas farmácias e drogarias podem ser prestados vários serviços farmacêuticos, ou seja, a farmácia não é apenas vender medicamento, a farmácia é um estabelecimento de saúde que pode muito bem prestar alguns tipos de serviços e não precisa ser o farmacêutico propriamente dito para que vários desses serviços possam ser prestados, né? Ó, como aferir a pressão arterial ou medir a pressão, como popularmente o pessoal fala, né? Medir a temperatura corporal, ou seja, medir a febre da pessoa, perfurar a orelha, né? Que é a perfuração de lóbulo auricular, fazer o furo na orelha, naquela parte molinha, o atendente também pode ser treinado e capacitado para isso. Medir a taxa de glicemia, em alguns lugares até o atendente ele recebe um treinamento, ele recebe uma orientação e ele também pode fazer isso,
tá? Administração de medicamentos injetáveis através do curso de aplicação de injetáveis e sob a supervisão do farmacêutico. O atendente pode realizar essas aplicações, essa prestação de serviço, tá bom? E fornecer informações sobre os medicamentos. À medida que você vai conhecendo sobre os medicamentos, à medida que você vai se familiarizando com ele, você pode ir fornecendo algumas informações, como horário certo de tomar, para que serve, o que pode causar. Também é uma das atribuições do farmacêutico, porém ele pode capacitar o atendente, a equipe, a fornecer essas informações, tá, sob a sua supervisão. Então, são esses os serviços, tá? Esses serviços eles são de responsabilidade do farmacêutico, mas o mesmo pode capacitar, orientar e supervisionar os atendentes para que os mesmos executem esses serviços com a máxima qualidade e segurança possível, tá, pessoal? Não vamos esquecer da segurança, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Os atendentes hoje na ativa, eles estão tendo todo um aparato de segurança, principalmente na questão da prestação desses serviços, para que não haja risco, né, de contaminação, principalmente pela Covid, ok? Então, fiquem tranquilos, né, recebam esses treinamentos. Quando tiverem a oportunidade de trabalhar em uma farmácia e drogaria, que for proposto esse treinamento, faz questão, participa, aproveita a oportunidade, adquire o conhecimento que vai ser de fundamental importância para você lá na frente. A sua valorização depende muito do conhecimento que você recebe e que você aplica no seu dia a dia, tá bom? Como eu disse, né, nós vamos aprender a ferir a pressão, ou seja, nós já aprendemos a ferir a pressão arterial, nós aprendemos a medir a temperatura corpórea, nós aprendemos a perfurar a orelha, né, o lóbulo auricular. Não foi muito bem assim a nossa prática ideal, né, que seria realmente real colocar o brinco, mas tivemos uma noção de manuseio do equipamento, de manuseio do brinco, o cuidado que tem que ter, tá? E a aplicação de medicamentos injetáveis também, né, que nós fizemos toda a técnica de preparação, de quebra da ampola, né, de cuidado com o material, da escolha do material da aplicação, da certeza que é aquilo mesmo que está prescrito que vai ser aplicado, ou que é aquilo mesmo que a pessoa já toma. Então, nós aprendemos, né? Vamos fazer uma revisão sobre isso tudo para que vocês estejam fresquinhos para a nossa avaliação, para a nossa última avaliação, e aí sim, todo mundo com o diploma na mão, vamos correr atrás de inserir no mercado de trabalho que está aí carente de profissionais, beleza? Então nós terminamos o nosso assunto por aqui, desse vídeo. Logo eu vou disponibilizar mais uma aula falando dos dois assuntos, que é da aferição de pressão e também da medição da temperatura corpórea. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Espero todos no dia da nossa avaliação. Espero que todos estejam bem. Se preparem, vai dar certo, tá bom? Logo a gente se encontra. Muito obrigado. Até mais.